Olá a todos, eu sou Orlando Celso da Silva Neto, professor de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, advogado militante, e eu queria começar essa conversa agradecendo muito o convite que me foi feito pelo Dr. Eduardo Passold e pelo professor Guilherme Heining de contribuir com essa rápida conversa sobre contratos para que possa servir de material auxiliar no curso Direito dos Contratos na Contemporaneidade que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está promovendo. Eu quero falar sobre contratos de colaboração, mas eu quero especificamente falar de aspectos econômicos. A ideia dessa conversa é tentar apresentar alguns problemas que os contratos de colaboração têm, mas numa perspectiva um pouquinho diferente, uma perspectiva que vai além da perspectiva simplesmente jurídica. Eu acho que isso vai ser interessante, vai possibilitar a vocês, magistrados, entender o fenômeno contrato, contratação, as inter-relações, os interesses, os incentivos com novas ferramentas. Vai ser, obviamente, uma conversa muito introdutória, muito rápida, mas eu acho que vai valer a pena. Eu queria começar, obviamente vocês conhecem muito bem as definições jurídicas de contrato, né? Nosso Código Civil basicamente repete a concepção italiana de que contrato é todo acordo de vontade entre duas ou mais partes destinadas a constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica de natureza patrimonial. E isso obviamente é correto, mas ele é mais do que isso. Ele, do ponto de vista econômico, ele tem umas definições muito interessantes que vão permitir uma percepção diferente do fenômeno. Então, por exemplo, se a gente pensar nas lições do Scott Masten, a gente vai ver o seguinte, por exemplo, para que serve contrato? Tem três razões, Scott Masten diz. Prover a alocação eficiente de riscos, prover incentivos eficientes e economizar em custos de transação ex post, ou seja, após a celebração do contrato durante seu cumprimento. O Eric Posner, por exemplo, num livro que está disponível em português, traduzido pelo Bruno Salama, sobre direito dos contratos, fala muito sobre o problema da incompletude de contrato, e isso é fundamental na teoria econômica, né? Isso é quase que um dogma da teoria econômica do contrato, que todo contrato é necessariamente incompleto, e isso por uma série de razões. Mas ele diz, por exemplo, que um contrato complexo descreveria todos os riscos possíveis, mais os custos de transação. Ele diz que as partes podem escolher alguns termos, evitar outros, porque tem mais conhecimento uma comparado com a outra. A simetria de informação pode ser explorada. Os custos de cobrir toda e qualquer contingência contratual possível são significativos. Eu tenho um estudo sobre isso no que se respeita à incompletude dos contratos, que eventualmente, se alguém tiver interesse depois, pode entrar em contato, que eu ficaria feliz em enviar. Mas a fato é que os contratos são bastante incompletos e acaba sobrando para os magistrados ou árbitros, cada vez com maior frequência, a completar esses contratos, né? E aí, como é que se deve fazer no âmbito de um contrato de colaboração entre partes empresárias esse trabalho de preenchimento, esse trabalho de completar o contrato? Primeiro, obviamente, todos temos as normas de ordem pública. Se esse contrato está submetido às leis de determinado país, e se essas leis são de ordem pública, naquele tanto do contrato, naqueles aspectos específicos do contrato em que normas de ordem pública se aplicam, então o que se tem que fazer é dar interpretação às normas de ordem pública. Qual é o seu conteúdo específico, qual é sua extensão, qual é o seu conteúdo efetivamente aplicável àquela relação jurídica. Depois disso, a gente tem as normas legais padrão, né, naquilo que o contrato não dispôs, aquilo que a lei trata, facultando as partes alterarem, disporem de forma diversa, mas quando elas não fizeram. Aí nós temos o contrato, e quando o contrato ele tem uma redação clara, que deve ser sempre
claro que a gente, mesmo quando é claro, às vezes existe uma margem de interpretação, mas essa interpretação deve ser feita de acordo com os usos, costumes, as práticas, o conhecimento que é dado para aquela industry, para aquele setor econômico, e não, obviamente, o conhecimento específico de um mais direcionado, de um magistrado, alguma coisa. A forma e o sentido efetivo nas práticas comerciais daquele determinado setor econômico. E aí, e o que realmente interessa e naquilo que não há uma regra clara, seja de ordem pública, seja uma disposição legal padrão, seja uma disposição contratual. Como é que a gente completa essa situação? Qual é o papel do direito contratual? Qual é o papel do magistrado nesses casos? Se a gente pensar numa perspectiva econômica, o papel do magistrado nesses casos, por exemplo, David Winman tem aqui uma citação onde ele diz que, estou chegando ali, eu estou consultando minhas anotações aqui, mas ele diz que basicamente a função do contrato é alocar riscos e fazer o preenchimento da função do magistrado no contrato é alocar riscos que as partes não alocaram especificamente e prever da maneira mais eficiente possível e preencher da maneira mais eficiente possível a incompletude. Obviamente isso muitas vezes vai ser complicado, mas basicamente o juiz tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, quais são os deveres contratuais das partes? Sempre lembrando que nós estamos tratando de contrato entre empresários e ainda que o Código Civil já tivesse essa distinção marcante entre contrato empresarial e civil desde 2002, agora fica ainda mais pronunciado a partir do momento que a gente tem em vigor a Lei de Liberdade Econômica, desde o começo do ano, a MP desde abril do ano passado, e agora a lei, a partir do segundo semestre do ano de 2019. Então, a Lei de Liberdade Econômica fica mais claro ainda, ela altera as regras de interpretação do 478 e 479 do Código Civil. Isso é mais relevante ainda, levar em consideração a intenção das partes, o que está escrito, o teor, ou seja, o que o legislador foi muito claro, dizendo que em contratos empresariais a intervenção judicial ela é limitada, ela se dá com cautela, ela se dá de maneira prudente e de maneira mínima, restritiva, tá? Eu sei que a gente pode ter uma discussão muito longa sobre a natureza distributiva do contrato e intervenção, e existem algumas pesquisas que mostram que o magistrado brasileiro, de forma geral, tem essa tendência a intervir no contrato quando ele verifica a existência de desigualdade, mas nos contratos empresariais, e isso independentemente de porte econômico dos contratantes, isso se dá apenas de forma restrita, supletiva, com muita prudência. Já era assim, mas ficou mais claro que deve ser assim ainda. Mas, na hora dessa intervenção, o que acontece? Bom, vamos lá. O magistrado vai ter que se valer de princípios e deveres. Deveres contratuais e princípios de interpretação contratual. Fica a dica, eu mando como material de apoio, eu tive a oportunidade de escrever um artigo com a Vanessa Meirelles sobre qual é a extensão desses deveres das partes nos contratos empresariais. Mas, por exemplo, o STJ, no recurso especial 595-631, já falou que esse dever de boa-fé é muito parecido com um dever de agir no sentido de possibilitar dar cumprimento efetivo ao contrato. Então, esse é um parâmetro. E a gente vai encontrar outras decisões também que preencham esse conteúdo meio abstrato, meio aberto de boa-fé. E existem outros ainda, obviamente, que são também aplicáveis. Vale a pena dar uma lida no artigo que eu me referi. O magistrado vai se valer de regras de interpretação também. E a gente vai lembrar que, mesmo antes da Lei de Liberdade Econômica, o STJ já tinha deixado muito claro que as regras de interpretação de contratos empresariais, mesmo naqueles em que há uma certa dependência econômica e há uma espécie de controle externo misto, que são assuntos que eu vou falar no próximo bloco, mesmo nesses casos,
as regras e a interpretação é mais rígida, o paradigma, né, ou talvez as decisões mais conhecidas são as decisões do STJ nos casos da soja verde, da compra antecipada de safra futura, em que, alegada a imprevisão pela modificação dessa commodity soja pelos produtores, o STJ, numa tese que teve guarida no Tribunal de Justiça de Goiás, ou de Mato Grosso, o STJ disse, não, veja bem, em se tratando de contratos empresariais, a interpretação é restrita, a interpretação é rígida. São partes que conhecem o mercado no qual estão contratando. Então, por exemplo, recurso especial 936741 de Goiás, ministro Antônio Carlos Ferreira, diz que direito civil e direito empresarial, ainda que ramos do direito privado, submetem-se a regras e princípios próprios. E o caso dos autos, soja verde, como eu relatei, tem peculiaridades que impedem a aplicação da teoria de imprevisão. Não são de execução continuada ou diferida, mas são contratos de compra e venda de coisa futura, a preço fixo. Alta do preço da soja não tornou mais onerosa a prestação do produtor. A variação cambial não é imprevisível, a variação cambial é conhecida, a possibilidade de variação cambial é conhecida por aqueles que operam nesse mercado de compra e venda de safra futura. E aí reformou as decisões. Os magistrados também vão se ater ao comportamento das partes, promessas de investimento. Nós vamos, no nosso próximo bloco, falar sobre dependência econômica e investimentos específicos. Outra questão interessante, fundamental, o magistrado tem que se preocupar só com o caso concreto ou ele tem que se preocupar com os efeitos que uma eventual multiplicação de decisões semelhantes causariam num determinado mercado? Obviamente que a decisão é a do caso concreto, mas é importante se preocupar com os efeitos sistêmicos. E o STJ já disse isso no recurso especial 1163-283, quando falou sobre os efeitos que a revisão de contratos do sistema financeiro teriam sobre o mercado imobiliário. A mesma coisa quando se decidiu sobre a questão da possibilidade do comprador pagar a comissão. Isso eu não quero falar muito agora, porque isso é uma relação de consumo, são outros fundamentos, né? E por fim, como revisar contratos? Em que medida? Né? E eu tenho defendido que em contratos empresariais a revisão é sempre restrita e se houver alguma cláusula que seja nula ou que uma aplicação, naqueles casos restritos de teoria de imprevisão, a modificação do contrato, a adaptação do contrato é a menor possível para apenas expurgar aquele ilícito. Então, esse é o nosso papo inicial sobre como ver o contrato de colaboração num sentido econômico, levando esses elementos vocês provavelmente já conhecem, eu só tentei sistematizá-los. E aí no próximo bloco de vídeo eu falo sobre algumas características específicas dos contratos de colaboração. E no terceiro e último bloco eu falo sobre uma parte que é frequentemente esquecida, embora muito importante, que é o que acontece depois do contrato de colaboração. Tá bom? Obrigado, gente. E aí, gente, tudo bem? Voltamos aqui para falar nesse segundo bloco, agora especificamente sobre contratos de colaboração, focando na economicidade do contrato, propondo umas ideias novas. Eu vou passar por alguma jurisprudência, mas a ideia é permitir uma discussão sobre os contratos de colaboração numa perspectiva diferente, que não é puramente jurídica. Eu queria especificamente falar de 3 problemas. O problema do hold-up, o problema de refém, ou seja, o problema da superdependência de um dos contratantes em relação ao outro no que diz respeito ao fornecimento contínuo do ativo ou do serviço. Né? Você se torna refém do outro. Isso tem implicações importantes. Isso, inclusive, é objeto já de muito estudo na literatura econômica. Oliver Hart, por exemplo, ganhou o Nobel de 2016 por sua obra sobre o problema do hold-up, problema do refém. Vamos falar sobre a dependência
não apenas econômica que pode existir nesses casos, mas principalmente da dependência de gestão, do controle externo de uma das partes pela outra. E vamos falar sobre o problema do investimento específico não transferível. Tá? Bom, contratos de colaboração. Primeiro, eles não são contratos spot. Então, eles não são algo que se resolve imediatamente. Não há mercadoria versus dinheiro ou serviço versus dinheiro. Há uma elaboração mais sofisticada, muitas vezes contratos contratos conexos de uma espécie de conta corrente, relações de crédito e débito, obrigações específicas de investimento, áreas territoriais delimitadas, padronizações estéticos, até trade dress, muitas vezes, problemas de uso do conjunto imagem-forma. Né? Eles se caracterizam por uma conjunção de esforços das duas partes. Alguns chamam também de contratos associativos. Eu prefiro trabalhar com a ideia de contratos de colaboração. Alguns são típicos, representação comercial, concessão mercantil de veículos, a distribuição está no Código Civil, mas a distribuição é bem aberta, então não dá para dizer que seja exatamente típico. Né? A franquia, importante. E eles têm uma série de problemas que as partes não conseguem visualizar no momento da contratação. Alguns deles, mudanças no estado das coisas. Um contrato formado hoje com um determinado estado da economia, esse estado da economia pode estar muito pior ou muito melhor daqui a 2 ou 3 anos. Então eles são o que na literatura econômica a gente chama de state dependent. Eles são dependentes do estado das coisas. Como eles não são spot, como eles não são de execução imediata, muita coisa pode acontecer. Mas por outro lado, embora em função dessa dependência de mudanças de estados econômicos futuros, esses contratos não têm um bom mecanismo de flexibilidade e ajuste pré-determinado, um procedimento de renegociação. É uma coisa até estranha, que na prática contratual você não tem isso. Em alguns contratos mais complexos de fornecimento de longo prazo, na indústria de óleo, de gás, de energia elétrica, a gente até tem esses mecanismos, mas nesses contratos de colaboração não é comum que existam esses mecanismos. A gente tem, relacionado àquilo que eu falei da questão do controle externo, a gente tem problemas, por exemplo, de fixação de margens máximas ou margens mínimas, preços sugeridos, aumentos de custo de fornecimento para o empresário que está na ponta, aquele que vai ser o distribuidor. O distribuído, por exemplo, pode fazer um aumento de custo, pode aumentar o preço e ao mesmo tempo proibir ou sugerir fortemente que não haja um aumento na ponta, ou o aumento na ponta, o aumento ao varejo ou ao comprador final. Ele pode não ser suportado, pode não ter elasticidade de preço. E aí quem está no meio, o distribuidor, ele não tem muita flexibilidade para dizer, olha, eu não aceito da sua parte, distribuído, fabricante, eu não aceito esse aumento de preço porque a dependência é tão grande que a única opção é aceitar. Então esse é um problema também que acontece. O que mais? A questão dos investimentos específicos. Há investimentos que o distribuidor faz que simplesmente, no caso de rescisão de contrato, não podem ser movidos. Tá? Ou tem muita dificuldade, ou o custo de transferência para uma outra destinação é bastante significativo também. E aí a gente tem até, pela própria natureza do contrato, algum espaço para oportunismo, das duas partes. Por exemplo, se a gente pensar numa distribuição de cerveja, o fabricante, a partir do momento que ele não estava no mercado, mas agora com o contrato de distribuição ele conseguiu uma fatia de mercado relevante, ele pode começar a pensar, olha, por que é que eu preciso do distribuidor? Eu posso pegar essa fatia de mercado para mim. Então eu tenho um incentivo para deixar o contrato acabar e não renovar, ou um incentivo para inventar alguma coisa no âmbito da relação contratual que justifique essa rescisão. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, para um distribuidor que, comprando um produto que não tem uma marca forte, por exemplo, sacos plásticos, produtos que não tem uma marca, que o que vale é o produto em si, não a marca do produto, ele pode, em função do conhecimento que ele tem da clientela, simplesmente
escantear o fabricante e procurar um novo fabricante, um novo fornecedor e talvez aí conseguir negociar condições melhores. Então todos esses problemas acontecem em função das características específicas desses tipos de relações, sempre lembrando que algumas são típicas e essas que são típicas a gente tem que sempre se ater ao que a lei fala, né? Caso da representação comercial, caso da concessão mercantil, caso da franquia. Outros problemas que a gente tem em função desse eventual direcionamento da atividade do distribuidor, problemas, por um lado, um eventual descontentamento do distribuidor com uma imposição de um superinvestimento não recuperável pelo fabricante para continuar o contrato. Por um lado, um descontentamento do fabricante por eventual subinvestimento do distribuidor que não potencializa, na visão, obviamente, do fabricante, ao máximo o contrato. E aí a gente tem, o que é o assunto do dia, a gente tem o término do contrato, seja por rescisão durante o prazo, seja por rescisão naqueles contratos de prazo indeterminado, ou seja pela sua simples expiração do seu prazo, no caso de prazo determinado. Como é que ficam as regras de indenização nesse caso? Primeira regra vamos seguir a lei, né? Então, por exemplo, no caso de representação comercial, tem uma indenização pré-fixada. E é muito interessante que o STJ, por exemplo, no recurso 1831947, disse que esta indenização ela não pode ser pré-paga ao longo do prazo contratual. Isso seria desvirtuar a natureza do contrato. Um voto da ministra Nancy Andrighi, eu acho bastante interessante esse voto, 1831947. Para a concessão mercantil de veículos, a gente tem, por exemplo, as regras de indenização dos artigos 24 e 25. Tá? Nas hipóteses de rescisão, a gente tem, nas rescisões por expiração de prazo de contrato por prazo determinado ou de notificação razoável, nos casos de contrato de prazo indeterminado, a gente tem, no que diz respeito à indenização, duas maneiras de ver o problema. Primeiro, não há que se falar em indenização, porque o contrato expirou seu prazo, a economicidade do contrato deveria ter sido respeitada pelas partes que deveriam ter extraído todo o seu lucro ao longo do prazo contratual e não tem nenhuma expectativa e nenhum direito a continuar trabalhando nessa parceria para continuar auferindo lucros. Esse talvez seja o entendimento predominante da jurisprudência e com o qual eu concordo, mas às vezes esse entendimento ele é muito simples e não leva em consideração as realidades fáticas das situações como eu vou colocar agora. Nesse caso especificamente, o que a jurisprudência tem exigido é um prazo razoável para desinvestimento, para modificação para readaptação dos ativos que estavam direcionados apenas àquela atividade, por exemplo, despadronização da frota, tempo para a venda do estoque do distribuidor e esse tipo de coisa. Nos contratos, por exemplo, de distribuição de cervejas, um prazo que eu vejo bastante citado é 4 ou 6 meses. Tá? Então esse depois da notificação naqueles casos de prazo indeterminado. Mas a segunda maneira de pensar nesses contratos, na rescisão e no problema que fica depois do término do contrato é uma indenização para a parte que não ficou com a clientela. Isso aqui é super interessante e pouco trabalhado, porque nem todo contrato de distribuição é semelhante. Na verdade, tem duas grandes diferenças. Tem a ver com a stickiness, o pegar da marca. Obviamente que num contrato de distribuição de cerveja, a marca do fabricante é um elemento fundamental e, no mais das vezes, principalmente se for uma cerveja que se destaque em algum aspecto, marca famosa, publicidade, esta clientela, os restaurantes, bares, supermercados que eram atendidos pelo distribuidor naquela região do contrato, estão ali à disposição do fabricante para sua operação direta, no caso de término do contrato anteriormente, ou nova distribuição. E o distribuidor vai ficar numa situação em que ele não apenas não poderá continuar distribuindo essa marca,
como muito provavelmente esse contrato vai conter uma cláusula de não concorrência, que é válida após o término, né? E eu digo, por exemplo, que o STJ, no recurso especial 1.203.109 de Minas Gerais, ministro Marco Belize, disse que são válidas as cláusulas contratuais de não concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela, valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente. E é ótimo e está perfeito esse raciocínio, mas não leva em consideração o fato de que o distribuidor vai ficar numa situação muito difícil, porque o conhecimento que ele tem é o conhecimento das rotas, é o conhecimento daquele local, o trato que ele tem é com os comerciantes, supermercadistas, donos de restaurantes daquela área. Então a cláusula de não concorrência, não apenas ele se vê privado da possibilidade de continuar explorando as vendas daquela marca ou conjunto de marcas, como ele não pode concorrer. E aí eu fico pensando, e eu escrevi um artigo junto com um mestrando, hoje de mestre já meu, Rodrigo Bertoncini, onde a gente fala que isto é frequentemente ignorado na prática contratual, isso nem sequer chega na jurisprudência, esse problema nem sequer chega na jurisprudência, mas que é um problema relevantíssimo e que, de certa forma, dá para se falar que o fabricante fica enriquecido ao final do contrato, principalmente naqueles casos em que ele não tinha presença de mercado antes do contrato, naquela zona geográfica específica, antes do contrato de distribuição, ou tinha uma presença muito pequena que aumentou significativamente. Mas isso é muito pouco tratado em contratos. E aí vai valer aquilo que eu falei, né? Olha, o entendimento predominante da jurisprudência é no sentido de que não há indenização. Outra situação parecida é quando não há stickiness, não há presença, não há marca forte. A substitutibilidade do produto distribuído é muito grande. Por exemplo, bolinhas de poliestireno, filme plástico para fazer material de embalagem, ou qualquer coisa que não tenha uma marca forte. Nesse caso, o grande favorecido com o término da relação contratual, seja por expiração de prazo, seja por notificação de rescisão naqueles contratos de prazo indeterminado, é o distribuidor. Porque o distribuidor tem esse contato que eu falei com os compradores. Então ele pode simplesmente ir no mercado e encontrar um novo fornecedor, um novo fabricante. E aí nós podemos ter uma situação, se existir essa cláusula de não concorrência, que é uma cláusula que as partes prestam pouca atenção, as pessoas não focam esforços no que diz respeito ao pós-contrato. Tem vários estudos nesse sentido e isso é perfeitamente compreensível na medida em que as partes não se preocupam com o afterlife, né, com o que acontece depois da morte do contrato. Mas acontece. E aí nós podemos ter uma situação que talvez seja em termos sociais, econômicos, social, em termos de função social do contrato, o pior possível, que é o distribuidor não poder distribuir, o mercado ficar desatendido, mas ao mesmo tempo o fabricante não vai ter os meios, né, os contatos para atender esse mercado. Então essas questões não são tratadas, são importantíssimas e eu imagino que eventualmente um advogado com um raciocínio mais criativo vai conseguir lançar essas questões para serem discutidas e definidas a posteriori pelos magistrados. São questões super importantes. A gente tem uma situação aqui, o direito português, por exemplo, ele protege o sigilo da clientela nesses casos e deixa claro que isto não pode ser utilizado como regra pelo distribuidor após a rescisão. Ou seja, o direito português faz uma clara alocação no contrato de distribuição de que esta clientela pertence ao fabricante. Eu não sei se isso é melhor a estruturação econômica, mas pelo menos isso dá uma previsibilidade. As partes podem contratar sabendo que essa é a regra. Como no Brasil não tem clareza nessa regra, a gente às vezes tem problemas significativos. Então, são essas as
colocações que eu queria fazer sobre a economicidade dos contratos de colaboração, sempre lembrando que vários deles são típicos, então a gente tem que levar em consideração as regras da lei, mas no contrato de distribuição atípico, esses são problemas recorrentes que são pouco considerados na formulação do contrato, mas acabam sendo bastante presentes e vai acabar sobrando para o judiciário eventualmente tomar essas decisões importantes. Espero que eu tenha contribuído aí com essa visão diferente dos contratos. Um abraço!